E agora, dentro da parte de farmacologia de diabetes mellitus, a gente entra no tratamento que se utiliza insulina. Na verdade, é importante destacar que a utilização da insulina ela não ocorre só no diabetes mellitus do tipo 1, ou só no tipo de diabetes onde se tem a falta desse hormônio. Na verdade, a gente sabe que um paciente diabético que não faz o tratamento adequado, ou o paciente diabético que demora para fazer o diagnóstico, ele pode gerar uma falência no pâncreas e automaticamente ele tem uma diminuição da produção de insulina e isso acarreta para o paciente uma necessidade de uso de insulina exógena. E aí, como funciona essa insulina? Na verdade, é importante a gente lembrar que a insulina, ela tem a insulina endógena, ela tem a sua característica molecular, né? São peptídeos e tem a sua estrutura e tem o seu modo também de liberação. Então, todas as vezes que eu tenho um paciente que faz uma ingestão de algum alimento que tenha presença de glicose, ele faz a ativação da liberação de insulina. Mas ao longo do dia, existe também a necessidade da presença dessa insulina, principalmente no período de jejum, para poder gerar a absorção da glicose produzida a partir da degradação do glicogênio. Então, a insulina hormônio, a insulina endógena, ela é um peptídeo, né? Ela tem aqui a sua estrutura, associação dos aminoácidos, e ela tem uma característica de liberação. Então, todas as vezes que existe a ingesta por parte do paciente, do ser humano, de um alimento que contém a glicose, existe uma liberação aumentada ou uma liberação numa quantidade maior e ao longo do dia, principalmente nos períodos de jejum, existe uma liberação mediada pelo glucagon, mediada pelo estresse, justamente para poder gerar uma captação de glicose que antes estava estocada para células periféricas. E aí, como que funciona, né, a insulina medicamento? Ela tem que ter um funcionamento semelhante à insulina endógena. E para isso foram desenvolvidos diversos tipos de insulina. Antigamente a gente tinha insulinas que eram derivadas de vaca, de porco, mas hoje com o desenvolvimento das tecnologias em saúde, a gente tem a tecnologia recombinante, a gente tem uma série de formas hoje, de tipos de insulina que não são mais derivadas de animais. Porque todas essas que são derivadas de animais, a gente sabe que existe um risco maior de uma reação de imunossensibilidade. Então, quando se tem o desenvolvimento dessas novas insulinas, a gente necessita ter um padrão semelhante ao que tem na insulina endógena. Em termos de estrutura, a mesma coisa. Composição. A diferença que a gente percebe é que em cada um desses tipos de insulina que foram desenvolvidos, eles possuem alguma alteração na composição dos seus aminoácidos, dos tipos de aminoácidos que compõem essa insulina, o que faz uma diferenciação no tempo de ação. Então, aqui a gente tem as insulinas em vermelho, as insulinas ultra rápidas. Em verde mais claro, a gente tem uma insulina rápida. Em azul, a gente tem as insulinas intermediárias. E aí, a laranja, a roxa, azul claro e verde escuro, a gente tem as insulinas que possuem um tempo de ação maior. Elas conseguem ficar de 24, 36, até quase 48 horas no organismo do paciente, promovendo o seu efeito. Ser muito rápida tem um impacto, ser muito longa tem o seu outro impacto. Então, a gente usa como padrão de aplicação ou de organização das estratégias terapêuticas essa velocidade das insulinas. Então, as insulinas ultra rápidas e rápidas, elas fazem uma modulação desse pico. Elas são utilizadas para simular, para mimetizar o pico que acontece no pós-prandial. Então, essas aqui, elas têm que ser utilizadas e elas são utilizadas durante as refeições, 30 minutos antes ou imediatamente à refeição, como é o caso das ultra rápidas.
Já as outras, a intermediária, a longa e as muito longas, elas são utilizadas para mimetizar essa fase basal, essa fase mais contínua que a insulina tem que ter, mas sem necessariamente fazer picos. Por quê? Porque ao longo do dia é necessário que a insulina permaneça ali presente para captar a glicose, seja ela de pequenas refeições, ou seja ela oriunda do fígado, né, dos tecidos principalmente do fígado, enfim, onde se tem a produção de glicose. Então, essas insulinas de tempo mais longo, elas são para representarem, elas estão ali presentes e elas existem justamente para isso. Uma outra característica importante é que a insulina, ela, como outros medicamentos, tanto os hormônios, mas principalmente os medicamentos, eles são estruturados na forma de peptídeos e automaticamente eles não podem ser utilizados por via oral. Existe uma tentativa de desenvolvimento de insulina inalatória, de insulina oral, de insulina por adesivo, mas ainda não se tem incluída no tratamento tradicional dos pacientes diabéticos esse tipo de insulina. O que a gente tem são insulinas via endovenosa para efeito rápido e a gente tem as insulinas de administração subcutânea e aí várias delas formando seus cristais para poderem serem liberadas ao longo do dia, ao longo do tempo, para poder realmente fazer esse efeito mais prolongado. Então, todas essas insulinas, elas são administradas por via subcutânea e algumas delas são administradas por via endovenosa. Só reforçando em relação à via de administração, um dos grandes erros dos pacientes é não conseguir fazer a administração por via subcutânea, porque as insulinas utilizadas em ambiente domiciliar, elas são para serem administradas por via subcutânea, e aí o paciente acaba fazendo uma administração no tecido muscular. Todas as vezes que se faz a administração no tecido muscular, existe uma reação inflamatória por causa da lesão causada pela agulha, por causa do medicamento ali liberado, e aí você tem uma alteração nesse padrão de administração, de efeito farmacológico, de tempo de duração. Então, a orientação é sempre verificar se o paciente está fazendo a administração correta, nos locais corretos, e se nos locais que ele está fazendo não está existindo a formação de um processo inflamatório. Porque tanto no tecido muscular ou até mesmo na região do corpo onde se tem essa administração por via subcutânea, é importante observar se existe inflamação. Todas as vezes que se tem um processo inflamatório, você tem uma vasodilatação e um risco de alteração também no início de ação, no pico de ação, na duração de ação. Então, é sempre importante para o paciente essa orientação nas primeiras consultas, ao longo das consultas, ao longo do tratamento. Por quê? Porque sempre você tem algumas oscilações, alguns pacientes apresentam oscilações na administração, na glicemia, e quando você vai observar, não é a dose, é a forma como ele está fazendo a administração. Principalmente pacientes idosos, pacientes que realmente têm medo. Então, hoje, inclusive, foram desenvolvidas aquelas canetas justamente para facilitar a administração pelos pacientes, porque seringa você tem que fazer todo um controle de administração, você tem que... as seringas, elas são muito finas, as letras são muito pequenas, os números, né, são muito pequenos, e aí muitas vezes o paciente tem dificuldade, inclusive, de colocar a dose da insulina. Então, as canetas hoje, elas facilitam, porque basta você regular e encostar na pele, no local onde tem que fazer a administração, e apertar um botão para poder fazer a administração da dose correta. Então, essas tecnologias farmacêuticas, elas facilitam nesse sentido. Mas mesmo assim, é importante observar qual é o tecido, qual o local, se está fazendo rodízio de administração, para não correr o risco de ter uma alteração da glicemia em virtude da alteração dessa característica farmacocinética da insulina. E aí aqui, nesse quadro, a gente já consegue observar o início de ação das insulinas. Olha aqui, ó.
as insulinas longas e muito longas, né, o que a gente chama de lentas e muito lentas, elas têm até o início de ação mais demorado, né, comparado com as outras que têm um início de ação, como aqui na ultra rápida, a gente tem um início de ação praticamente imediato. Então, elas são divididas por essas classificações, então ultra rápida, rápida, intermediária, ultra longa e de longa duração, justamente por essa característica que ela tem de permanência e de duração de efeito. Mas não só a duração, como também o seu início de ação. Então, exemplificando, se você tem um paciente que utiliza uma insulina NPH, que é uma insulina disponível no SUS, ela é para mimetizar, já que ela tem essa ação intermediária, ela visa mimetizar a fase basal da insulina. Então, muitas vezes o paciente ele utiliza de manhã e ele utiliza ali no meio da noite, no início da noite. Por quê? Porque ela vai ter um tempo de duração de até 18 horas. Então, ela faz um tempo de efeito farmacológico longo. Mas o que é importante? Ela também demora para começar. Então, se o paciente no momento da administração, por exemplo, de manhã em jejum, ele apresenta uma hipoglicemia, claro que é importante o paciente comer, porque sempre que o paciente apresenta uma hipoglicemia, principalmente vinculada a uma insulina, tem que orientar o paciente a fazer uma refeição para poder, né? Porque a hipoglicemia também gera risco. Mas esse tipo de insulina, ele não tem um efeito imediato. Então, nesses pacientes que fazem essa hipoglicemia de manhã, tem que orientar a fazer a alimentação, mas manter a administração dessa insulina. Diferente da insulina regular, que aí na insulina regular, que também está disponível no SUS, ela tem um efeito rápido. Ela é para mimetizar os picos que ocorrem durante as refeições. Então, essa insulina, ela tem um início de ação em meia hora, 1 hora, e automaticamente, se eu tenho um paciente aqui que já está em hipoglicemia e administro esse tipo de insulina, eu acabo gerando nesse paciente um risco de hipoglicemia pior, e aí de coma hipoglicêmico. Então, as orientações para o paciente envolvem o armazenamento da insulina, que tem que ser adequado, a forma de administração, os locais de administração e como cada uma dessas insulinas funciona e como vai ser o esquema de tratamento para que o paciente entenda como vai fazer o manejo diante das suas alterações de glicemia, sejam elas para hipo ou sejam elas para hiper, certo? E lembrar também que o tratamento com as insulinas, ela tem que acontecer e tem que ser feita uma monitoração adequada, uma monitorização adequada da glicemia do paciente. O ideal é que você façam 6 medidas, mas como existe uma dificuldade, um custo alto em relação às fitas de avaliação de glicemia, muitas vezes você pede para o paciente fazer 3 vezes ao dia para justamente verificar como que está esse padrão de glicemia. E sempre que ele tiver hipo, ele tem que fazer uma refeição, ele tem que se alimentar, e sempre que ele tiver hiper, ele tem que fazer um aumento de 2 unidades da sua insulina. Então, esse autocuidado em um paciente diabético que faz uso de insulina, seja ele diabético tipo 1 ou seja ele diabético tipo 2, ele é de extrema importância, tá bom? E aqui a gente tem alguns resumos do tratamento, e aí falando de forma mais específica do diabético do tipo 2, de como devem ser feitas a introdução da insulina. Então, aqui existem alguns padrões. Então, por exemplo, se isso aqui seria, né, as variações glicêmicas do meu paciente ao longo do dia, a primeira insulina que preconiza-se utilizar no paciente é justamente a insulina NPH no período noturno. E por que isso? Porque observa-se logo pela manhã na glicemia de jejum que esse paciente ele tem na ação em pequenas concentrações de insulina, no período de jejum ele está tendo uma dificuldade de ação. Então você precisa aumentar a dose da insulina dentro do organismo do paciente para que ele consiga, mesmo no período de jejum, ter uma redução adequada da sua glicemia. Então,
Neste caso aqui, ó, esse tipo de insulina é um tipo de insulina que o paciente vai tomar no período da noite e pela manhã ele tem que estar com uma glicemia normal. Por quê? Porque ao longo da noite, essa insulina que foi administrada, que é uma insulina de ação intermediária, ela auxilia na insulina endógena. Ela auxilia durante o período de jejum o efeito de redução da glicemia, tá? Se você observa que o seu paciente, ele, ótimo, conseguiu realizar aqui com essa insulina noturna, na etapa 2, conseguiu controlar sua glicemia pelo período da manhã, mas ao longo do dia ele ainda produz variações na glicemia, inicialmente a gente começa com a insulina regular no período do almoço. E por que almoço? Porque normalmente é a maior refeição que o paciente faz. Então, nesse momento, com a insulina regular ou com a ultra rápida, é indicada uma utilização para mimetizar o pico. Justamente por quê? Porque se ele está com oscilação também ao longo do dia, observa-se que a insulina, que estimulada por uma maior quantidade de glicose, ela já não está sendo suficiente para promover uma redução da glicemia. Então, nessa etapa 2, é justamente para mimetizar o pico, para mimetizar aquele horário do almoço, onde se tem uma elevação maior da insulina para captar a glicose. Etapa 3 e etapa 4, elas entram num padrão praticamente fisiológico. Então, aqui, café da manhã e almoço, você está mimetizando os picos. Aqui embaixo, na etapa 4, observa-se como se fosse um padrão diário do paciente. Esse aqui, normalmente, é o padrão também para paciente diabético tipo 1. Por quê? Porque eu consigo, com a insulina intermediária, a NPH, eu consigo mimetizar a quantidade basal e com a insulina regular ou ultra rápida, a rápida ou ultra rápida, eu consigo mimetizar os picos durante as refeições. Então, esse padrão da etapa 4 é um padrão de insulinização completa, de insulinização plena. É quando o paciente ele utiliza insulina mimetizando de forma muito similar à insulina fisiológica. Ele já está aqui utilizando uma quantidade de insulina para poder justamente acompanhar o padrão que deveria ser o fisiológico. Então, tanto no diabético tipo 1 quanto no diabético tipo 2, esse é o padrão que a gente coloca de insulinização plena. No paciente diabético tipo 1, esse aqui é o tratamento que se inicia, porque ele não tem insulina. No diabético tipo 2, esse é o padrão quando o paciente realmente já tem uma falência pancreática significativa, que o uso de outros medicamentos ou doses intermediárias ao longo do dia, elas não estão sendo suficientes para poder reduzir a glicemia. Então, nessa etapa 4, você tem um padrão semelhante ao fisiológico, ok? Então, é importante destacar que essas são orientações das diretrizes, mas você vai observar justamente como estão as glicemias do seu paciente. Se você observa que essa glicemia daqui, do jejum, visto que você fez um controle adequado da insulina noturna, está ok, mas ao longo do dia ele tem pequenas oscilações, talvez ao invés de fazer a utilização da insulina regular, seja mais adequado fazer a utilização de 2 insulinas NPH, de 2 doses. Então, essa escolha de esquema de tratamento, ela vai muito também da resposta do paciente. E aí, observando, e por isso também é necessário ficar monitorando, né, o paciente que faz o uso da insulina, para justamente verificar aonde existe uma variação mais significativa, tanto para mais quanto para menos. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas aí quando que eu uso insulina? Ah, eu já sei, eu vou utilizar a insulina quando meu paciente tiver uma falência pancreática. Mas quando isso acontece? Então, uma das indicações principais da insulinização é quando você tem um paciente que está no momento de emergência. Então, nesse momento de emergência, seja emagrecimento rápido, seja uma hiperglicemia grave, seja uma doença renal, enfim, uma condição de emergência, você vai fazer a utilização da insulina
preferencialmente a insulina rápida ou ultra rápida, porque você tem aqui um processo de emergência e você precisa fazer um controle, principalmente aqui, ó, nesse caso da hiperglicemia grave ou, né, da cetonemia, cetonúria, cetoacidose que o paciente apresenta. Então, nessas situações de emergência, é indicado a utilização da insulina, porque ele é o medicamento que melhor reduz a glicemia, mas é necessário que seja uma insulina de ação mais rápida, e por isso a insulina ultra rápida ou rápida. Em um paciente onde vocês vão fazer um tratamento de longo prazo, um acompanhamento desse paciente, a insulina ela pode até entrar logo de início. Aí vai depender, e a gente vai ver no esquema de tratamento, vai depender de como são as manifestações de sintoma, como são os exames de controle desse paciente. Mas normalmente observa-se a utilização de agentes que são anti-hiperglicemiantes, não necessariamente só os orais, a gente tem que lembrar que a liraglutida, né, os análogos de GLP-1, eles são medicamentos que são utilizados por via subcutânea. Mas isso aqui quer dizer que você não é obrigado a entrar com a insulina imediatamente ou você já pode utilizar a insulina logo no início. Então, vai depender de como está o seu paciente para você determinar como vai ser a utilização dos medicamentos do esquema de tratamento farmacológico. Essa daqui são as etapas de um paciente diabético. Em grande parte das vezes, a gente tem o diagnóstico do paciente diabético já nessa fase. E aí, o que é importante entender nesse gráfico? Que aqui é o funcionamento da célula beta-pancreática. Então, pacientes numa etapa 1, ele tem uma quantidade de insulina grande, porém, ele tem resistência no seu receptor. Ao longo do desenvolvimento da doença, principalmente quando não tratada de forma adequada, como eu disse, existe uma falência das células beta-pancreáticas. Então, existe um declínio da quantidade de insulina e conforme eu tenho essa diminuição fisiológica da insulina, eu tenho uma evolução da doença, inclusive com a necessidade aqui, no diabético tipo 2, da inserção, da introdução da insulina. Então, muitas vezes, até porque não se é feito o rastreamento da forma adequada, o paciente ele só vai ao médico quando ele fica doente. E aí, quando ele fica doente, é quando ele já está apresentando sintomas e normalmente, 50% dos diagnósticos de diabetes, o paciente ele já está entre a etapa 2 e a etapa 3. Então, ele já tem um declínio da função pancreática e ele já tem um declínio aqui da quantidade de insulina que é produzida por ele. Então, o ideal é que a gente descobrisse todos os pacientes diabéticos antes dessa fase, que a gente conseguisse detectar antes dele se tornar diabético, então na fase de pré-diabetes. Porém, mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade. Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, quanto mais cedo é introduzido o tratamento, melhor é a evolução desse paciente. Menores são os riscos, menores são as complicações, menores são as comorbidades. Porém, o tratamento tem que acontecer da forma correta. Então, observa-se aqui que na etapa 1 a gente tem a utilização da metformina, prioritariamente como, né, o primeiro medicamento, mas todos os outros princípios ativos, eles são igualmente eficazes para se começar ou se associar ao longo do tratamento. A gente vai ver que normalmente recomenda-se a metformina, justamente pela sua característica de sensibilização e de atuação hepática, mas que a partir do segundo medicamento não tem aquele que seja o melhor, tem aquele que seja adequado conforme a condição do paciente. E aí cada princípio ativo tem a sua, cada classe e cada princípio ativo tem a sua particularidade e por isso a gente tem uma diversidade de opções terapêuticas. Então, pronto. Agora, como é que eu trato meu paciente diabético? Eu já entendi como é a doença, eu já entendi o tratamento, eu já entendi como é a forma de diagnóstico e de acompanhamento. Então, esse aqui é um paciente que chega para vocês. Se ele chega para vocês com uma manifestação leve, mais uma hemoglobina glicada de 7,5, lembrando que a hemoglobina glicada é uma glicose média estimada,
Existe inclusive uma fórmula para você saber quanto é que ele tem de glicemia média. Então, aqui, nessa primeira etapa, quando você tem um paciente nessa condição ou nessa condição, né, uma glicemia de jejum menor que 200, então entre 126 e 200, com sintomas leves ou ausentes e ausência de outras doenças, nessa condição, a gente começa com metformina e imunoterapia. Qual a dose? Lá, normalmente 1 grama, tá? Então, a dose inicial para começar o tratamento com metformina é 1 grama, e aí visando minimizar os efeitos adversos, sempre lembrar de titular. E como um paciente ainda com sintomas leves ou até ausentes, você pode fazer isso num tempo mais devagar. Não, meu paciente chegou com manifestações moderadas, já tem uma hemoglobina glicada entre 7,5 e 9, ou até chegou pra gente com uma glicemia de jejum de 200 a 299, mas ele não tem manifestação grave. Ele já tem manifestações, mas as manifestações não são graves. Então, nessa condição de glicemia de jejum de 200 a 299, hemoglobina glicada de 7,5 a 9 com sintomas, eu tenho a metformina, mas eu associo um segundo medicamento. Qual? Qualquer um. Todos são igualmente eficazes, tá? Então, eu posso aqui associar uma glitazona, eu posso associar uma sulfonilureia, eu posso associar um análogo de GLP-1, uma gliflozina, que é o inibidor de SGLT2, mas isso é independente, vai da condição do paciente. As sociedades americanas, a Academia Americana, as sociedades internacionais, elas recomendam que a segunda medicação seja ou um dos incretinamiméticos, então ou as gliptinas ou análogos de GLP-1, ou as gliflosinas, que são os inibidores de SGLT2. Elas colocam essas três classes de medicamentos como os ideais para serem o segundo medicamento, ok? Mas a gente tem que lembrar que no SUS não tem. No SUS é metformina, sulfonilureia, o segundo medicamento. Em especial a gliclazida aqui no Distrito Federal. Se o seu paciente chegou com manifestações graves, uma hemoglobina glicada acima de 9, ou chegou com uma glicemia de 300, né? Uma glicemia de jejum ocasional acima de 300, ou começou a perder peso, ou já tem sintomas graves, neste caso, isso aqui tá errado, tá, gente? Eles até fizeram uma correção, uma nota de correção. Depois eu vou arrumar isso aqui direitinho. Mas é ou insulinoterapia ou o uso de inibidor de SGLT2. Por quê? E aí eu venho associando, tá? O ideal é que se tenha realmente a insulinoterapia. Por quê? Porque aqui nessa condição eu já preciso realmente reduzir a glicemia do meu paciente e muito provavelmente, devido à característica do que ele tem de hemoglobina glicada, ele já tem uma falência pancreática. Então, aqui é indicado iniciar já o tratamento do paciente com insulina ou associar um terceiro medicamento, que no caso seria o inibidor de SGLT2, para você ter a utilização de 3 medicamentos. Nas hospitalizações, como eu já tinha comentado, a gente utiliza a insulina e depois começa a avaliar como que vai ser o tratamento a longo prazo do paciente. Quando que ele retorna? O ideal é que seja o mais rápido possível. Claro que os exames laboratoriais eles demoram um pouco, principalmente a hemoglobina glicada, para ter algum tipo de alteração. Então, a hemoglobina glicada tem que esperar pelo menos 3 meses para o paciente voltar. Mas se você tiver numa atenção básica, você tiver uma proximidade com esse paciente, 15 dias, 1 mês, já é possível fazer um retorno para avaliar como está essa redução e aí, em especial, pensar nessa glicemia de jejum, tá bom? Não deu certo, olha, eu fiz todo o tratamento, otimizei a dose, como que eu vou adiante? É quando você começa a introduzir o segundo medicamento, o terceiro medicamento, ou começa a pensar justamente na insulina. Então, como a gente fala em várias outras doenças crônicas, começou a utilizar um tratamento, não deu certo, até a dose máxima, você vai até a dose máxima tolerada pelo paciente, você associa um segundo medicamento. E aí, como vocês podem ver, a gente tem a opção de vários medicamentos que podem ser o segundo,
né? Então, se eu comecei com a metformina, o segundo pode ser qualquer um desses aqui. Porém, no SUS, a gente só tem sulfonilureias. Ah, eu tentei os dois e não deu certo. Se for paciente que tem condição de comprar medicamento, a indicação é associar inibidor de SGLT2. Então, usariam 3 medicamentos. Se não, se for um paciente do SUS, tira a sulfonilureia e introduz a insulina, tá bom? Por quê? Porque sulfonilureia é um medicamento que estimula a produção de insulina. Então, se eu já vou administrar uma insulina, não tem necessidade de eu ter um medicamento que estimule a produção, a liberação desse hormônio. E aqui no terceiro, como eu falei, o paciente vai complicando e aqui tem todas as orientações em relação ao uso da insulina. Então, quando você chega numa condição de necessidade de uso de insulina, é sempre importante, como eu comentei, a realização de 6 glicemias ao dia. Porém, nem sempre isso é possível. Então, a gente tem várias estratégias para poder justamente conseguir ir monitorando esse paciente. Então pode acontecer de um paciente começar com metformina e eu vou tentando até introduzir a insulina, mesmo que ele não tenha chegado com uma glicemia de 300? Sim, conforme o paciente ele começa a ser tratado, se ele não tiver uma redução adequada, pode sim ter a necessidade de uso de insulina. E como eu já falei anteriormente, tratamento não farmacológico é extremamente importante no paciente diabético, tá bom? Essa aqui é um fluxograma quando se tem um paciente com doença cardiovascular. Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de medicamentos que têm benefícios, principalmente as glifosinas, né? Que tem benefício cardiovascular. Então, dependendo da condição do meu paciente, eu não vou utilizar uma sulfonilureia. A indicação é um análogo de GLP-1 ou um inibidor de SGLT2, para justamente conseguir fazer a introdução da forma mais segura e mais efetiva, pensando em segurança cardiovascular. Aqui algumas complicações crônicas, a gente vai falar nos casos clínicos de forma melhor e mais detalhada. Então aqui uma figura do pé diabético, porque o paciente ele começa a ter neuropatia, ele começa a ter lesões endoteliais, então dificuldade de circulação local. Da mesma forma que ele tem essa lesão endotelial aqui no olho. Aqui a neuropatia diabética, que ela não está só associada à ausência da sensibilidade, que acaba gerando as feridas sem o paciente perceber, mas existem também as dores da neuropatia, que precisam ser tratadas com medicamentos, e aí não são medicamentos anti-inflamatórios, vão ser outras classes de analgésicos. Por quê? Porque o tipo de dor é um tipo de dor neurológico. Aqui as complicações agudas, a gente fala principalmente da cetoacidose. Então, quando não se tem a glicose dentro do tecido, por quê? Porque ela está ali na corrente sanguínea, você tem uma necessidade de energia e o corpo começa a utilizar outras estratégias de produção de glicose. E a partir dessa outra forma de produção de glicose, você tem o desenvolvimento de corpos cetônicos, e isso gera uma alteração no nível de pH sanguíneo, e as complicações são maiores.